Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal No Radar do Dinheiro. Já peço para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever e também já deixa o seu like nesse vídeo. Hoje recebendo mais um analista aqui ao nosso lado, o Guga Almeida. Fala, Guga, tudo bom? Fala, Betinho. Beleza. Obrigado pelo convite, cara. Eu que agradeço. E como vocês sabem, a ideia é sempre trazer diversificação, né? Mostrar alternativas de investimentos, todas praticamente que possível aqui no canal. Eu nunca foco algo específico. E hoje eu trouxe o Guga para falar um pouco mais sobre finanças comportamentais, sobre ciclos, sobre análise gráfica, porque na verdade ele trabalha tudo de uma maneira só. Guga, se puder contar para a gente qual que é a forma de você trabalhar e pensar, enfim, eu acho interessante porque é um modelo diferente do day trade, do grafista que a gente conhece no geral, né? Vamos lá. Bom, pessoal, o ponto principal, né, que eu acho que eu diferencio do processo é o seguinte: ao invés de eu focar mais no mercado e o que o mercado pode fazer, eu foco muito mais no que eu como investidor, vamos assim dizer, ou vocês como investidor, o que nós precisamos, o que nós estamos buscando, e aí olho para o mercado e vejo se aquela oportunidade, aquele momento do mercado faz sentido ou não para que eu possa assumir aquele risco. Porque no final da história, né, a gente está ali toda hora fazendo algum tipo de trade-off. Não sei se o pessoal entende o que é trade-off, mas são escolhas, né? Nós escolhemos ter o nosso dinheiro disponível para usarmos ou escolhemos o nosso dinheiro, né, colocar o nosso dinheiro para que ele possa ir para um investimento, para uma aplicação, comprando ações, enfim. Né? Então, esse trade-off, se no final do nosso ciclo de investimento o resultado não nos satisfizer, aquilo foi ruim. Né? E aí a gente não vai dar sequência. Então quando eu faço as minhas análises, eu estou sempre olhando, como é que está se a gente está no início, no meio ou no fim de um ciclo, para ver o tanto de oportunidade que a gente tem para o mercado se desenrolar, se desenvolver, e se aquele movimento, né, vai, né, o quanto eu vou me expor naquele mercado, naquele momento, vai me satisfazer ou não. Ou o que eu preciso para fazer com que aquele movimento me satisfaça ou não. E aí eu inverto, de certa forma, a forma como eu interajo com o mercado como um todo. Legal, eu queria que você resumisse, eu sei que a sua história é muito longa, né? Longo pra caramba. Eu queria que você resumisse aqui por que você chegou nesse caminho de finanças comportamentais, né? Da geometria comportamental, como você sempre diz. Você já passou por N ciclos, formas de investir, enfim, queria que você contasse um pouco desse caminho, por que você chegou nele, né? Por que eu estou te perguntando isso? Porque alguns dos vídeos a gente sempre faz, por exemplo, eu costumo falar que eu cheguei na análise fundamentalista, mas eu depois comecei a trabalhar um pouco na análise gráfica, já tradei curtíssimo prazo, enfim, e você acaba se moldando ao seu perfil de investidor, né? Isso. Queria que as pessoas entendessem o seu perfil de investidor, como é que você chegou lá? Vamos lá. A história toda começou quando eu trabalhava na XP lá em 2007, 2008, né, que foi o período que eu fiquei. Onde a gente teve uma experiência lá com um trader bem experiente e ele sempre falava, vamos procurar as distorções do mercado, os próximos movimentos, que ninguém está vendo, os próximos movimentos. Né, eles acontecem meio de surpresa. O mercado subiu aí de 2016 a 2010, né, até agora e parece que passou, eu brinco, né? Passou um dinossauro e poucos viram. Como é que pode isso? Né? Não faz muito sentido. Como é que a gente não pegou lá o do início da distorção, a gente não viu que tinha possibilidade. Quando eu saí da XP e comecei a negociar, a viver do mercado, por necessidade eu precisava utilizar de alavancagem financeira. E eu me lembro que eu acordava de manhã e pensava assim, por que eu estou com tanta ansiedade? Porque eu estou indo para um processo de tomada de decisão, para especular, para entender o comportamento do mercado, mas parece meio irracional demais esse processo. Eu preciso entender algo que não está nos livros, não está disponível aí na massa as informações. E de certa forma que isso consiga, né, me ajudar e me dar um norte para que eu consiga ter uma certa crença, para que eu tome o risco, né, e aceite se o retorno vier ou não, se não vier. Eu preciso entender isso aí. E aí fui atrás desses entendimentos, fui atrás desses estudos. Né, num primeiro momento, como acho que todo mundo faz, é entender o mercado, né, entender o comportamento do mercado, mas depois eu percebi o seguinte, que se eu não entendesse o meu comportamento também, e invertesse, que ao invés de eu dar mais ênfase para o mercado, desse mais ênfase para a minha vida, né, para as minhas necessidades em fazer retorno do investimento, eu não conseguiria chegar naquele ponto final. Né? E eu precisava de uma estratégia, criar uma estratégia que eu entendesse que no momento que a gente para e pensa que todo comprador é um potencial vendedor, a gente começa a entender que também
Se eu sou um comprador, eu vou ser um potencial vendedor em 2 momentos. No momento onde atinge meu estágio de satisfação, ou seja, o preço eu comprei, o preço subiu até um determinado nível que eu não consigo enxergar positividade para que ele continue subindo, né, no curto prazo, ou por ter sofrido muita dor que obrigue com que eu saia fora da minha posição, que seria um stop. Né? Então comecei a desenhar essas estratégias, entender o comportamento do mercado e fazer as minhas teses, criar as minhas teses baseadas em cima disso. Então eu sempre olho, se todo comprador é um potencial vendedor, uma tendência de alta ela tem um início, um meio e um fim. Se eu estou na última etapa da tendência de alta, não faz mais sentido eu olhar para a alta. Faz muito mais sentido eu reduzir minha posição e procurar a baixa. Quando eu tô se a baixa tem um início, meio e fim, faz muito mais sentido eu esperar pegar o início e o meio da baixa, no final da baixa eu falar, não quero mais procurar baixa, eu quero começar a olhar para potenciais altas. Né? E aí assim fui desenhando, fui me moldando e fui me construindo. Né? E aí fui também depois para a linha da economia comportamental para entender os nossos vieses, as nossas heurísticas, né, no processo de tomada de decisão, e aí desenhei a geometria comportamental. Legal. Eu acompanho a sua sala no Invest TV lá da Rico. O Invest TV da Rico, para quem não conhece ainda, é uma plataforma exclusiva com acesso para clientes. É claro que o Google também tem o canal dele do YouTube, começou recentemente, ele pode falar um pouco mais. Mas no Invest TV, todos os dias de manhã, você faz uma sala mostrando muito mais operações de curto prazo. Isso. Como é que você utiliza essas operações de curto prazo com uma economia comportamental? Eu fico traçando ali os cenários para o pessoal e fico tomando o risco ali com as pessoas, mas muito tentando alinhar as pessoas, os investidores, aos momentos do mercado. Então o pessoal me pergunta muito assim, ó, Guga, analisa aí para mim, por exemplo, o Petrobras. Primeira coisa que eu tenho que entender, ele tá me pedindo uma análise por quê? Ele está comprado? Se ele tiver comprado, o viés dele em relação à minha análise é 1. Então, a minha resposta para a pergunta dele tem que ser desenhada de acordo com o viés dele. Não, ele não está comprado, ele está vendido, ou ele está zerado, ou ele montou uma posição que ele já vem carregando há muito tempo, ou ele está querendo investir em Petrobras por um longuíssimo prazo e está montando aportes recorrentes. Dependendo da necessidade dele, dependendo do que ele está precisando de informação da Petrobras, eu faço análise, estudo e desenho ela de acordo com o perfil dele. Paralelo a isso, claro, eu tenho as minhas posições que eu vou abrindo com o pessoal, que eu deixo todo o registro, né, vou fazendo o registro todo ao vivo e vou acompanhando, falando, pô, agora eu estou enxergando uma boa distorção do preço, estou achando que é um ótimo momento para se tomar risco por exemplo, que nem a gente tomou risco em Natura. Né? Explico para o pessoal, o risco é para ficarmos com uma posição para uma semana, para 15 dias. Outras operações são, olha, a operação é muito pontual, nós não temos aqui uma janela de negócio, que nem foi agora quando a gente bateu 106 mil pontos. Todas as operações que se tinha era muito pontual, de curtíssimo prazo. Por quê? Porque a gente tinha uma janela aí que não ia ter nada acontecendo de positivo para se abrir posição, uma vez que a gente estava ali no recesso parlamentar. Então o mercado todo estava olhando para o lado político, então se eu não tenho uma evidência nova para fazer com que o preço dispare para um outro patamar, não faz sentido, né, nós montarmos posições, mesmo que graficamente tenha um ponto de entrada, não faz sentido a gente montar a posição acreditando que a gente vai arrastar por muito mais tempo. Ok, o mercado foi ajustando, sofreu toda a correção, e aí agora se está abrindo uma outra janela de oportunidade para se tomar de novo posições. Então eu vou sempre traçando os cenários, mas sempre conversando com as pessoas para entender qual é a necessidade dela. E aí traçar a oportunidade de acordo com o cenário delas. Legal, eu tenho acompanhado bastante o seu Instagram e eu acho que são postagens muito diferentes do que a gente está acostumado a ver no habitual, né? Nessa questão de falar de trade, não é isso, é comportamento mesmo, são propósitos muito diferentes, são propostas diferentes do que a gente vê no dia a dia, né? Eu queria que você falasse um pouco disso e também qual que é o seu canal no Instagram para o pessoal que tem interesse em seguir esse tipo de pensamento, né, de conteúdo. Meu canal no Instagram é Gustavo Almeida, o Guga Almeida. Né? É Guga Almeida ou é Gustavo Almeida? O @Gustavo Almeida. Tá. Mas, cara, eu tenho que ficar cool, cara. Eu tenho que ficar cool, tu tem que entender isso, eu tenho que ficar cool. É Guga Almeida, pô. Mas vamos lá. A ideia das postagens ali, pessoal, é para que a gente faça uma reflexão e a gente comece a entender que o mercado financeiro ele não é o ponto principal. O ponto principal é a história que a gente está construindo. Né? Cada um de nós, quando a gente está investindo, se a gente não tem um porquê claro, é muito difícil nós filtrarmos sinais e ruídos do mercado. Né? Porque toda hora, se for... É muito fácil a gente ser estimulado pelo excesso de liquidez que o mercado te mostra.
Né? Então, se a gente não é verdadeiro conosco, é uma das coisas, das bandeiras que eu mais levanto lá. Se nós não somos verdadeiros conosco, nós não sabemos onde a gente está, é muito difícil a gente conseguir ter um ponto de partida para chegar a algum lugar. É muito difícil porque a gente não tem como traçar uma jornada. Né? Então, muito da minha intenção é compartilhar com vocês essa experiência que eu fui construindo nesses 10 anos, né? Essas visões que eu fui construindo nesses 10 anos, para que todo mundo consiga realmente construir um mindset alinhado, né, a esse mundo especulativo, esse mundo de trade mesmo, que é muito... É o livre-arbítrio total, né? Tu tem a capacidade de escolher o que tu quer fazer. Tu pode ficar comprado, tu pode ficar vendido e tu pode ficar líquido. Quando nós somos investidores do tamanho que nós somos, que são investidores pessoas físicas, né? Querendo ou não, os volumes financeiros não vão mexer no mercado. Eu gosto de fazer um comparativo. É como se nós dirigíssemos um jet ski e não um transatlântico. Um jet ski tu pode fazer manobra, tu pode, né, mas ele exige de uma capacidade também maior e a tua autonomia também é menor. Né? Um transatlântico ele demora muito mais para se movimentar. Sim. Então é tentar trazer essa filosofia e fazer com que as pessoas raciocinem como investidores pessoas físicas e não como um gestor de um fundo, por exemplo, que a visão, as necessidades, as obrigações que eles possuem é completamente diferente. Né? Então a gente tem que pensar de acordo com a nossa realidade. Legal. Guga, queria agradecer. Obrigadão. Obrigado. Obrigado pela Então você falou o seu canal do Instagram, eu falei aqui no Invest TV, se puder falar também o canal do YouTube, só para o pessoal poder te acompanhar também, acompanhar seus YouTube, vídeos. Google Almeida, quando vocês entrarem lá, vocês vão olhar essa rica cara, e aí vocês vão com certeza identificar. Vindo de Pelotas. Dá um close depois aqui na carinha para eles poderem entender que é essa fotinha que vai estar lá no YouTube. Valeu, Guga. Valeu. Obrigado. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, um grande abraço e até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.